Olá a todos, começa agora o programa Contábil RN. Temos hoje um convidado especial, o Sr. Kleber Nóbrega, professor de pós-graduação da Universidade Potiguar, consultor empresarial e da Academia Brasileira de Qualidade, com o tema As 10 Dicas de Ouro dos Serviços. Temos também hoje o Finanças em Pauta com a senhora Lieda Amaral e um show de coberturas do programa Contábil RN na Semana do Profissional da Contabilidade. Iniciamos nossa entrevista especial de hoje com o tema 10 Dicas de Ouro dos Serviços. Hoje, orgulhosamente, com o Sr. Kleber Nóbrega. Sr. Kleber, trata-se de um enorme orgulho do nosso programa, né? A presença do senhor, desde o início, tivemos uma edição bem interessante sobre esse ponto-chave, serviços. Queria agradecer enormemente pela participação do senhor e gostaríamos de passar para o público de forma didática, em todos os ambientes de trabalho, esse procedimento que é o serviço, visto na ótica do senhor de forma aprofundada. Por gentileza, queria agradecer sua participação. Tratando-se do tema serviços, qual seria o ponto de partida? Nelson, o ponto de partida meu, primeiro, é agradecer a você o convite e a satisfação, dizer da satisfação de estar aqui participando do Contábil RN novamente. Eu fiquei muito gratificado com o convite, porque na primeira oportunidade nós conversamos sobre gestão de serviços contábeis. E ali você me comentava, né, de que percebeu que aquilo que a gente discutiu aqui não era somente para serviços contábeis. Na verdade, era para todo e qualquer prestador de serviços, porque são alguns conceitos importantes que praticamente todo mundo pode usar em sua vida profissional, mas até pessoal também, né? Então, o curso As 10 Dicas de Ouro dos Serviços, ele começa, e são 10 dicas literalmente que a gente trabalha. É um curso que tem no total 24 horas de realização, mas ele começa, de certa maneira, respondendo a essa sua pergunta: qual é o ponto de partida? E o ponto de partida, como a gente costuma dizer, é que todos nós somos prestadores de serviços. Todas as pessoas prestam serviço. Às vezes, alguns acham que não, né? Que não, eu tenho uma função mais nobre. Eu fiz um curso de engenharia, de medicina ou de direito e eu tenho um trabalho nobre. Quem presta serviço são os servidores. Mas, na verdade, todos nós prestamos em maior ou menor grau um serviço. E eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito didático. Professor. Qual é o trabalho do professor? Ensinar. Ok, tudo bem, é ensinar. Mas ensinar é o quê? É uma atividade industrial? Indo para uma linguagem de operação, de produção, é uma atividade industrial, é uma atividade de comércio, é o quê? É uma atividade de serviço. O IBGE classifica os setores da economia em 3: indústria, serviços e agronegócios. Então, se você não trabalha na indústria ou se você não trabalha no agronegócio, sobra serviços. Portanto, o professor, quando está em sala de aula, muito mais do que apenas enxergar-se como uma pessoa que está ali ensinando, ele está ali para servir aos seus alunos. E o serviço vai vir através de quanto melhor ele consegue passar o conhecimento para os alunos. Da mesma maneira, o médico no consultório ou no centro cirúrgico, da mesma maneira o juiz, quando está lá na tribuna julgando um determinado processo. E por que não dizer, para provocar o Nelson, o jornalista também, né, cujo serviço principal é informar, né, a comunidade, a população, os fatos importantes que estão acontecendo. De extrema valia, né? A experiência do senhor ultrapassa barreiras e nosso programa ele tem a finalidade de levar para a sociedade potiguar informações pertinentes à evolução profissional, de carreira, tratando-se dos serviços. O senhor está passando para todo o público as 10 dicas de ouro, né? Gostaríamos de pontuar as principais indagações e até que ponto o reflexo seria diretamente voltado para aqueles que venham a aderir essa metodologia tão bem desenvolvida pelo senhor.
Quem seria o responsável para prestar os melhores serviços, num ponto de vista, tratando-se de um tópico desta maravilhosa obra do senhor? Então, como disse, todos nós somos responsáveis em prestar um serviço. Todo e qualquer profissional. E aí eu vou render homenagem aos contabilistas, que eu não mencionei na primeira resposta. Porque o contador pode entender que o trabalho dele é de fazer os balancetes, fazer uma análise de demonstração financeira, fazer a emissão dos boletos e todo o processamento, né, fiscal de uma empresa, ou mesmo a contabilidade trabalhista. Mas, de certa maneira, você pode entender que o papel do contabilista enquanto prestador de serviço é de dar tranquilidade ao seu cliente. Que tranquilidade é essa? A tranquilidade de deixar as contas em dia, bem administradas, e fazer com que todas as obrigações contábeis e fiscais estejam sendo atendidas. Esse é o trabalho dele. Então, qualquer profissional deve se colocar nessa função, nesse papel de prestar o melhor serviço, né, ao seu cliente. Tratando-se de cliente, né? Para a valorização do cliente, da própria equipe de trabalho, valorizar o próprio serviço, quais seriam as premissas para que seja passada por uma equipe, naturalmente, de qualquer empresa, de médio, grande porte, essas informações? E cliente final, de que forma esse serviço pode ser realmente valorizado na visão do senhor? Nelson, essa é a dica número 2. Aprenda a enxergar os serviços. Porque é engraçado, os serviços, classicamente, eles são chamados de não tangíveis. Serviço é tudo aquilo que você compra e vende, mas não pode deixar cair sobre o pé. Tudo que a gente faz na vida, ele gera um produto. Se eu estou na indústria, gera um produto físico, uma mesa, um calçado, um aparelho de TV, um monitor. Quando a gente está em serviços, trabalhando com serviços, o serviço não é palpável. Então, a gente diz, existe uma dificuldade grande em você enxergar e, consequentemente, valorizar o serviço. Isso explica por que às vezes uma pessoa acha uma consulta médica cara, mas ele dá o mesmo valor da consulta médica por uma calça de marca. Porque a calça tem peso, né, e ela tem principalmente uma marca ali colocada, é o que a gente chama... Que agrega valor. Que agrega valor de tangibilidade. E o serviço? Ora, veja... Imagine que você perdeu a chave de casa e você voltou de uma festa às 2 da manhã. E você está retornando para casa e a única chave de casa ficou em algum lugar que você não sabe. Quanto vale o trabalho de um chaveiro para lhe ajudar naquele momento a entrar em sua casa? Porque se você não dormir em casa, se você for para um hotel, você vai pagar uma diária de um hotel que não é uma coisa muito barata. Com certeza. Então, o valor do serviço está exatamente em a gente conseguir enxergar o serviço para que a partir daí a gente possa, então, valorizar o serviço. É a dica número 2. Ah, maravilha. É outra opinião, né, direta, tratando-se desse assunto, o valor percebido, né? A dualidade produtos e serviços. Os produtos, de forma visual, naturalmente, que o senhor acabou de mencionar, tem um valor percebido. Os serviços, até para mensurar, é bem diferente, né? Tratando-se das informações que possam ser relacionadas ao próprio serviço. Então, não para um segmento específico, de forma geral. Tratando-se dessa mensuração, o que o senhor teria como passar de informação para o público? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encaixando cada pergunta sua numa dica aqui do curso 10 Dicas de Ouro dos Serviços. Certo. Naturalmente que eu não vou conseguir explorar o assunto todo. Não, a gente tem aqui um curso... Inclusive, eu queria passar para todo o público, né, a grande obra, né, o curso online do senhor Kleber Nóbrega, as 10 Dicas de Ouro dos Serviços. Trata-se de um material de extrema qualidade, tratando-se de informações pertinentes a todo o público empresarial e também de forma pessoal. Porque essa gestão dos serviços, ela tem uma característica singular, né? Então, queria passar as informações detalhadamente para o senhor, mas tratando-se de como mensurar um serviço, o valor percebido, né? É uma coisa muito difícil de se avaliar. Muito difícil, Nelson. Por isso que a gente tem uma ferramenta que a gente usa, que é a dica número 3, compreenda o que é o serviço que você proporciona ao seu cliente.
Porque muitas vezes a gente conversa com uma pessoa que trabalha em restaurante, em banco, em transporte, na área jurídica, na área de direitos, na área educacional. E você trabalha com o quê? Com serviços. Mas exatamente qual é o serviço? Não, eu presto serviço. Mas qual é o serviço? Veja, responder essa pergunta, qual é o serviço que você faz e principalmente o que você entrega para o seu cliente, que é a dica número 3, é a base para que você possa valorizar e a partir daí até também você poder cobrar pelo serviço. O que você entrega de benefício para o seu cliente? Por que as pessoas, no exemplo que eu comecei falando, têm dificuldade em valorizar a consulta de um médico? Porque ela se concentra no tempo que ela fica numa consulta médica, que às vezes pode ser até tipo 20 minutos. Aí eu fui lá, o médico fez uma meia dúzia de perguntas, passou um exame e tudo, e eu tive que pagar X reais, né? Porque a pessoa está se concentrando na atividade. Enquanto que o importante é que cada atividade gera um benefício. Se o prestador de serviço souber encontrar exatamente essa relação entre o que ele faz, que é a atividade, e o serviço que ele proporciona, então vai ficar muito mais fácil de valorizar e aí estabelecer um preço, que é a dica número 9, né, que a gente vai falar mais adiante. Maravilha. Qual seria a melhor estratégia para agradar o cliente? Temos os tópicos principais do curso online promovido pelo senhor Kleber Nóbrega, tratando-se de agradar o cliente, o nível de satisfação. Quais são as recomendações na visão do senhor? Dica número 4. Planeje para atender o que o cliente necessita. O que se quer dizer com isso? Não adianta você fazer um trabalho que você acha que é bem feito. Você precisa fazer o trabalho que o cliente perceba como bem feito. Nem sempre aquilo que a gente está fazendo, por mais boa vontade que você tenha, é percebido como de valor pelo cliente. Então você precisa descobrir exatamente essa ou necessidade ou expectativa do cliente e trabalhar no sentido de atendê-la, mas assim, de maneira clara e de maneira direta, Nelson. Porque, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que eu faço um bom atendimento. Mas olha só, dependendo... Será que é por educação ou é uma realidade? Às vezes não necessariamente. Repare, que seja por educação ou que seja por realidade, quando você pergunta à pessoa, mas o que é um bom atendimento? Então, veja, dependendo do tipo de serviço, um bom atendimento é fazer um atendimento com atenção. Dependendo do serviço, pode ser fazer um atendimento com isenção. Dependendo do serviço, um bom atendimento precisa ser rápido. Em outros, ele precisa ser devagar. E eu vou dar um exemplo. Se você trabalha num serviço de urgência médica, um bom atendimento é aquele atendimento rápido. Eficiente. Também, mas especificamente em relação ao tempo, ele precisa ser rápido. Mas se você trabalha num asilo, ou se você trabalha numa escola de crianças, o bom atendimento não precisa ser rápido, pelo contrário. O fator tempo não interfere. Não interfere, ou pelo menos não interfere tanto. Num lar de idosos, o atendimento precisa, muito mais do que rápido, ele precisa ser feito com atenção, respeito e cuidado. Então, o tempo tem uma importância menor. São variáveis que se alternam de acordo com o segmento. E quando eu digo aqui a dica número 4, planeje para atender o que o cliente necessita, é porque você precisa saber exatamente no seu serviço o que é um bom atendimento. Repare, num caixa eletrônico, não existe nada de humano, de atenção e de carinho. Ali você precisa eficiência, você precisa resolutividade. Mas num atendimento bancário de pessoa jurídica ou de pessoas já aposentadas, você vai ter que dar muita atenção e paciência. Perfeito, maravilha. Vamos para queria agradecer essas informações pontuais. Vamos continuar no segundo bloco, vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus. Voltamos, nossa entrevista especial com o senhor Kleber Nóbrega, da Academia Brasileira de Qualidade,
professor de pós-graduação da Universidade Potiguar e consultor empresarial, com o tema As 10 Dicas de Ouro dos Serviços. Tratando-se da retomada das informações pontuais dessa obra maravilhosa promovida pelo senhor, temos que dar descontos para o preço no serviço? Como seria esse posicionamento de mercado na visão do senhor? Essa é uma pergunta extremamente importante e... Desconto é algo muito pertinente, né? Em todos os níveis. Sim, mas depende da política que você tem para o seu serviço. Os melhores profissionais, as melhores empresas que prestam os melhores serviços não dão desconto. Não há desconto por a manutenção do padrão de qualidade. Porque a política delas é o seguinte, é de ter um serviço diferenciado, e diferenciado não é um pouquinho melhor do que os outros, não. É suficientemente melhor do que os outros, a ponto de ela se dar ao direito de não dar desconto. Se você observar bem, por exemplo, Nelson, médicos. Enquanto existem alguns médicos que não atendem por convênio ou plano de saúde, tem alguns que se dão ao direito de trabalhar somente com clientes particulares. Ora, o que acontece? Ele alcançou uma reputação, uma confiabilidade tal e uma resolutividade no tratamento, independente da especialidade médica que ele tem, e que ele diz, não, eu só vou atender cliente particular. Ponto. Então, a história de dar desconto, veja, você entra numa briga de preço quando você tem um serviço que é equivalente aos demais. Quando você é bastante melhor, você não precisa dar desconto. É isso que a gente trata na dica número 5. Tenha um posicionamento claro. Se você tiver esse posicionamento de como você quer ser percebido, você não vai precisar dar desconto. Então, o que a gente diz provocando é o seguinte, se você está tendo que dar desconto no seu serviço, olha, você está igual aos outros. Perfeito, importantíssimo. Outra dica de ouro para tratarmos, erros frequentes, né? Quais são os maiores erros diretamente para o próprio serviço, na visão do senhor? Olha, eu diria que os erros talvez mais impactantes são aqueles que acontecem diante do cliente. Porque serviços, de maneira geral, são prestados diante do cliente. Mas existe uma parte dos serviços que são na retaguarda, a gente chama de serviços de bastidores. Então, aqueles serviços que chegam a afetar o cliente, que chega tanto a ser percebido pelo cliente, como até de causar algum transtorno a ele, são os principais e que se deve evitar. Por isso que é muito importante, e vem aí a dica número 7, contrate pelas atitudes e desenvolva as habilidades. Você precisa contratar pessoas, selecionar pessoas para trabalhar com você que tem uma atitude de prestação de serviço superior. E o treinamento da competência técnica você acaba fazendo, né, na sequência do trabalho. Um grande equívoco que as empresas fazem é quando vão contratar um funcionário novo, estabelece lá como requisitos para contratar a formação técnica, a experiência, o tempo de experiência que a pessoa teve e o conhecimento técnico. E aí você coloca aquela pessoa para estar diante do cliente e ela é uma pessoa, digamos assim, travada. Gente que não gosta de gente. Por isso que você precisa ter gente com atitude. Para humanizar o processo. Exatamente. É fundamental. Outro ponto primordial também, melhores pessoas, né, para trabalhar o melhor serviço. Como encontrar, valorizar, né, identificar literalmente as melhores pessoas no serviço, na visão do senhor? Pelas atitudes. Gente que tem atitude. Essa frase, existe uma frase de um pesquisador especialista norte-americano que diz o seguinte: em serviços, contrate pelas atitudes e desenvolva as habilidades. Então, é muito mais fácil você pegar uma pessoa que tem um jeito natural de atender as pessoas e dar a elas o conhecimento técnico de uma tarefa, do que você pegar um técnico muito bom em eletricidade, em mecânica, em informática, ou um técnico para fazer exames de radiologia e fazê-lo gostar de atender pessoas. A insatisfação, às vezes, pode gerar alguns transtornos na escolha de uma boa mão de obra. Pode. E assim, muitas vezes você contorna as falhas
por uma postura positiva que você tem diante das pessoas. Maravilha. Outro ponto aqui importantíssimo é quanto tempo necessário de treinamento, né, para trabalhar um bom serviço. Tratando do termômetro, né, da visão do tempo, as perspectivas elas se ampliam de acordo com cada ramo de atividade. Mas quanto tempo necessário nas informações passadas pelo senhor? Se você pensar assim, que a gente trabalha durante uma semana 40 horas, as melhores empresas do mundo, as melhores empresas de serviços do mundo, elas têm uma regra que é mais ou menos assim, 36/4. Significa o quê? Das 40 horas de trabalho, eu vou ter 4 horas de treinamento e 36 de trabalho. Bom, você não precisa toda semana, trabalha 1 hora até 36 e agora vai fazer treinamento. Não, você pode trabalhar um mês inteiro, só trabalhando. Mas pega aquelas 4 horas semanais, ao final de 4 semanas, e faz 16 horas de treinamento. Para ampliar a capacitação. Sim, para ampliar e para renovar, porque como diz aqui a dica número 8, a dica número 8 dos serviços diz: nunca ache que treinou suficientemente as pessoas. Nelson, por melhor e mais capacitado que seja um determinado funcionário que você tenha na sua equipe, quando você está prestando serviço, sempre existem situações novas, clientes novos, coisas que você não havia pensado e que as pessoas não foram treinadas, e vale a pena você incluir aquilo e compartilhar aquela experiência com os outros funcionários. Por isso que a gente diz que nunca é suficiente, você nunca deve achar que as pessoas estão totalmente treinadas. A cada 3 meses você deve reunir de novo a equipe, revisar algumas coisas e renovar com algumas coisas novas que aconteceram. Importantíssimo. Tratando-se de mais um tópico importante, tratando-se como encontrar o preço, né? Mensurar o preço correto para que aquele seu cliente tão especial não reclame, né? Tratando-se que as empresas podem operar no mercado igualitário e definir seus preços de serviço. Qual seria o posicionamento dentro dessa métrica? Essa não é uma resposta assim muito simples, muito fácil, porque, por exemplo, o quilo de açúcar é fácil saber quanto vale, porque é só você ir em 3 ou 4 estabelecimentos comerciais e você sabe quanto é que vale. Você encontra o preço médio de forma eficaz. Os serviços contábeis têm a tabela, né, dos honorários contábeis, a AMB de medicina tem os honorários médicos também. E dependendo do serviço, você não encontra esse parâmetro. Por isso que é muito importante você voltar lá para aquela dica número 3, de compreenda o que é o serviço que você entrega ao seu cliente e você definir o valor. Quanto vale, eu vou voltar de novo àquele exemplo que a gente colocou lá atrás, quanto vale o trabalho do chaveiro que ajudou você às 2h30 da manhã a entrar em casa para você ir repousar e ter o seu sono tranquilo. Existe custo, existe preço e existe valor. Entender esses 3 fatores é fundamental para você estabelecer os preços de maneira que o cliente não fique reclamando. Maravilha. O 10º ponto, a 10ª dica de ouro desse maravilhoso trabalho do senhor, tratando-se da melhor forma de realizar propaganda dos serviços. Essa é uma das dicas mais importantes. A dica número 10 diz: em serviços, a melhor propaganda é feita pelo próprio profissional do serviço. Porque veja, aí eu vou voltar um pouquinho para a indústria. O que faz você querer comprar um carro? A propaganda que você vê na revista, na televisão ou em algum outro lugar, talvez até num site. O que faz você querer comprar um determinado aparelho celular? A propaganda também que você vê ali. Agora, o que faz você voltar a um médico que você teve uma consulta médica? O que faz você voltar a um advogado que lhe prestou assessoria num processo? O que faz o aluno voltar a querer ter aula com o professor X? Não é a propaganda, é o trabalho, é a qualidade do serviço do médico, do contador, né, ou do professor. Então, a melhor propaganda é feita pelo próprio profissional. O que vai me fazer, o que vai fazer a pessoa que está assistindo essa entrevista aqui hoje querer assistir uma próxima entrevista do Kleber Nóbrega? O quanto ela tenha gostado dessa entrevista de hoje. Então, quando eu estou aqui prestando um serviço, eu estou fazendo a venda do serviço amanhã. É o início de um relacionamento com o cliente. Isso. E a qualidade do serviço, ela é fundamental e ela é o maior instrumento de propaganda que o prestador de serviço tem.
Maravilhoso. Tratando-se de serviços, o programa Contábil RN teve maravilhosamente a presença do senhor Kleber Nóbrega. Senhor Kleber, eu gostaria de encerrar esse bloco especial. O programa Contábil RN tem um apoio institucional da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, a Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte, Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Contadores do Rio Grande do Norte e o senhor da Academia Brasileira de Qualidade, dando uma aula para todos. Qual o recado que o senhor poderia passar para toda a sociedade potiguar que tem dúvidas sobre serviços, porque o grupo, todo o polo, né, o polo empresarial, não só do Rio Grande do Norte, a nível Brasil, hoje estamos na TV Feliz orgulhosamente, possuem dúvidas pertinentes. Mesmo os especialistas têm que buscar capacitação. E eu queria agradecer enormemente a presença do senhor novamente no nosso programa, hoje na nova casa, na TV Feliz. Qual o recado que o senhor tem para passar para todo o público potiguar? Eu vou aproveitar 2 das 10 dicas que a gente passou, Nelson, para dizer que assim, eu acho que o fundamental são a dica número 1, todos nós prestamos serviço. Todo mundo é prestador de serviço, né? Então não adianta entender que é o servidor, é a recepcionista, é o atendente só que tem que fazer qualidade de serviço. Qualquer profissional tem que fazer essa qualidade de serviço. E a segunda é, descubra o que é o seu serviço. Descubra o que é de fato o que você entrega para o seu cliente. Muito mais importante do que o que você faz é o que você entrega para o seu cliente. Então, assim, bom, para colocar uma terceira, eu diria o seguinte, olha, depois dessas 2, gente, faz esse curso aqui, as dicas de ouro dos serviços, é uma coisa maravilhosa. A gente ali tem opção, aqui a gente está conversando 40 minutos, lá você tem 8 horas de curso com mais 16 de atividades práticas, são 10 módulos, tem 10 ferramentas práticas que a pessoa pode baixar e usar no seu trabalho. Tem 100 questões de aprendizado, você pode inclusive fazer com sua equipe também. Uma plataforma totalmente online. Plataforma totalmente online. Você pode encontrar isso através do site www.vemsabermais.com.br. Mas nós vamos colocar aí um link que deve ser vai estar colocado aí divulgado, para que você possa conhecer um pouco desse curso e você acessar um módulo. E aí eu vou dar uma notícia para você em primeira mão, para os seus ouvintes, de maneira gratuita. Os ouvintes aqui do Contábil RN poderão acessando esse link aqui, assistir o módulo 1 deste curso totalmente gratuito. E se gostar depois, vai a ferramenta toda e faz o curso inteiro. Ah, maravilha, maravilha. Todo o público acompanhando. Queria agradecer enormemente pela presença do senhor. O termo serviços, ele diretamente eu penso na qualificação e no nome do senhor. Sabe que representa muito para o nosso programa e para toda a classe contábil. E os serviços se expandem para todo o grupo empresarial e de forma pessoal também. Muitos empresários nas finanças pessoais têm que saber ministrar a equipe através de orientações, e as 10 dicas de ouro dos serviços do senhor foram o programa de hoje. Queria agradecer a participação do senhor. Vamos para um rápido intervalo. Após os intervalos, confiram o quadro Finanças em Pauta com Lieda Amaral. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus. Olá, estamos de volta com o Finanças em Pauta, agora na TV Feliz. E o tema de hoje abrange as novidades no mercado da contabilidade. Tivemos mudanças recentes em função da internacionalização das normas. E você, empresário, está preparado? Você poderia me perguntar, que tipo de inovações são estas, em que isso afeta os meus negócios? Primeiro, eu lhe digo que afeta positivamente. Que tal você ter informações que transmitam para os seus clientes, os seus fornecedores, os seus financiadores, qual é a situação real da sua empresa? Que melhore os seus indicadores na captação de créditos.
E você, contador, está preparado? Hoje vamos falar dessas principais alterações e, para que elas sejam implantadas, há uma necessidade de parceria empresário, contador e empresa de tecnologia. Observem que com as recentes alterações normativas e legais na contabilidade, hoje o conceito de empresa de pequeno e grande porte, do ponto de vista contábil, mudou. Você sabia que uma empresa de faturamento de até 300 milhões de reais e ativos de até 240 milhões de reais é considerada uma empresa de pequeno porte? Não? Pois é. Sabia também que para ela ser considerada de grande porte, além de exceder esse faturamento de 300 milhões de reais ou ativos de 240 milhões de reais, uma outra hipótese seria ela ser uma sociedade anônima de capital aberto ou uma empresa com obrigatoriedade de prestação de contas públicas. E, neste cenário, há novos normativos. A norma contábil hoje, que reza todas as regras para as pequenas empresas, é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 1000, conhecida como NBCTG 1000. Se as empresas tiverem faturamento este ano de até 4 milhões e 800 mil reais, ela é considerada uma microempresa do ponto de vista contábil. Bem diferente daquele conceito de pequena e microempresa que nós tínhamos, não? Que estava muito associado a ser optante pelo Simples Nacional, ou então ter até 10 empregados, ou um número reduzido de empregados e de faturamento. E o mais importante nisso é que a lei trouxe conceitos que até então nós praticamente não praticávamos. Por exemplo, ela diz que a contabilidade ela tem que refletir a realidade da empresa e, para isso, tem que trazer as contas ao valor justo, ao valor que seria vendido, por exemplo, um determinado bem ou serviço ou equipamento em uma transação não forçada, líquido das despesas. Trouxe também conceitos como de redução ao valor recuperável dos ativos. O que significa isso? A lei diz o seguinte: sempre que eu tiver na minha empresa um bem, um ativo, e houver indícios de perdas, quer seja por obsolescência, ou porque saiu nova tecnologia, ou porque perdeu a capacidade de produção, eu tenho que fazer o chamado teste de recuperabilidade. No inglês é o teste de impairment. Isso significa que para eu saber qual o valor real do meu ativo, eu vou olhar o que está na contabilidade e vou comparar com a minha capacidade de geração de receita futura, trazido a valor de hoje, que tecnicamente a gente chama de valor presente, descontando a taxa de mercado, comparar essa projeção de receitas trazida a valor presente com a minha estimativa de vendas originárias desses ativos ou conjunto de ativos, deduzidos dos encargos para gerar essa venda. Dos dois, o que for maior, eu comparo com o valor que está na contabilidade. Se esse valor recuperável estiver menor, eu tento fazer uma estimativa para perda. Então, observe, se eu tiver um equipamento que vale 100 mil reais, no mercado houver indícios que o valor líquido dele de venda é de 80 mil reais, e a capacidade de geração de receita dele, futura, trazida a valor presente, for de 50 mil, qual é o máximo que eu consigo por esse ativo? Os 80 mil do mercado. Ou seja, se na contabilidade está líquido por 100 e ele no mercado vale 80, eu tenho que reconhecer essa estimativa para perda. Um outro ponto, eu tenho estoques de mercadorias, alguns desses são perecíveis, outros não. Chega no final do ano, eu tenho contabilizado 10 mil reais de estoques. Mas no mercado, o valor máximo que eu consigo por esses estoques é de 6 mil reais. Quanto é que vale efetivamente
esse ativo da minha empresa? 10 mil ou 6? A lei hoje diz que eu tenho que fazer obrigatoriamente uma estimativa para perda. E observe que o não cumprimento desses normativos tem reflexo também nos tributos. Então, nunca foi tão necessária a presença de um contador para orientá-los, para evitar possíveis consequências desagradáveis no futuro, cara empresário. A contabilidade, ela, quando feita de forma adequada, ela pode trazer informações preciosas para que eu possa ter um bom controle dos estoques, consequentemente determinar o melhor preço de venda para os meus produtos e serviços. O controle patrimonial, ele hoje é essencial. Há uma necessidade de que a empresa, ela inventarie todos os seus bens. Aquele chamado tombamento patrimonial que antigamente a gente só ouvia falar em órgão público, nos órgãos públicos de uma forma geral, eu tenho que fazer na minha empresa. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho. Quantas mesas, quantas cadeiras, quantas máquinas, quantos birôs, toda a minha estrutura. Verificar por quanto está contabilizado e quanto efetivamente vale. Isso é eu trazer a valor justo. E minha contabilidade tem que refletir isso. E tem mais. Eu só posso dizer que a minha contabilidade, ela atende às normas gerais de contabilidade se eu tiver tido todos esses cuidados. Se eu não o fiz, o meu balanço não vale de muita coisa. E, consequentemente, eu posso ser lá na frente obrigada a fazer uma republicação ou ter algum tipo de penalidade. Esse ano, o Conselho Federal de Contabilidade trouxe uma oportunidade ímpar para que as empresas regularizem a sua contabilidade, que busquem um profissional especializado. Por quê? A lei é de 2009, essa obrigatoriedade é desde 2010. Desde 2010. Então, a gente diz que é uma novidade, mas é uma novidade já um pouquinho idosa, né? 2010, já estamos em 2017. Recentemente, o Conselho Federal de Contabilidade, ele abriu uma pequena brecha, dizendo que aquelas empresas que ainda não tiveram suas contabilidades regularizadas para atender a esses novos normativos, podem fazer agora em 2017 sem penalidades. Então, o que você está esperando? Procure o seu contador, repactue o contrato para colocar esses itens adicionais, essas necessidades advindas da lei. E com isso você vai ter muito maior facilidade de captar recursos para novos aportes de capital e, consequentemente, sua empresa continuar sendo uma empresa de sucesso. Espero que tenham gostado desse Finanças em Pauta, agora semanalmente na TV Feliz. Eu, Lieda Amaral, e o professor Anailson Gomes. Até breve. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus. O Programa Contábil RN realiza uma cobertura especial do Café Contábil, uma realização CRC-RN, Sescom-RN, com parceria com a Fortes Tecnologia e Tributária. Trata-se de um evento com diversas palestras e autoridades do Rio Grande do Norte, levando o melhor conteúdo e comemorando a data especial, 22 de setembro, Dia do Profissional da Contabilidade. Acompanhe nossas entrevistas. Olá, Nelson. O principal recado é que esta é uma profissão que dá sustentabilidade às organizações do ponto de vista de auxílio nos diagnósticos econômicos, financeiros e patrimoniais. Então, contador, hoje é seu dia, hoje é o nosso dia de uma profissão que é apaixonante e que faz que cada um de nós efetivamente acredite que o nosso país é sustentável.
Maravilha. Para enaltecer ainda mais uma data tão especial, todos os presidentes das instituições que apoiam o nosso programa, trabalham em conjunto para o melhor da classe contábil. Estamos aqui com o João Antônio, presidente do SESCOM RN, que, em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, a Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis e a Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte, promoveram um café, um encontro especial com palestras no auditório da Fierne. Sr. João Antônio, queria agradecer pela sua participação. Qual a mensagem para toda a classe contábil nessa data tão especial? Bem, nessa data tão importante para a nossa profissão, né, que é uma profissão especialmente que chegou a galgar nos últimos anos, né, um papel importante na sociedade, não só no intuito do desenvolvimento econômico, mas também no auxílio aos empresários na gestão de suas empresas, né? E essa é uma profissão rica em opções, né, de trabalho, do profissional atuar, né, em diversas áreas do mercado em geral e também rica em desafios, né? E a data de hoje, ela vem trazer para esses profissionais, né, um leque de informações, né? Estamos fazendo aqui 3 palestras importantes e também aproveitar a oportunidade e deixar aberto aqui ao público que está nos assistindo de fazer o convite de conhecer também o SESCOM e a ESCOM, né, de se juntar a nós para estar cada vez mais juntos, fortalecendo toda a nossa classe. E quero parabenizar todos os profissionais da área que aproveitem essa data tão importante de hoje. A classe contábil e todo o público potiguar agradece pelo grande papel do SESCOM RN junto ao Conselho Regional de Contabilidade. Sr. João Antônio, o programa Contábil RN tem muito orgulho de participar desses eventos em cobertura e de toda essa promoção de capacitação e o melhor conhecimento para os profissionais da área. Sr. João Antônio, João Gregório Júnior, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte, mais um parceiro do programa Contábil RN na TV Feliz. Qual o recado e a mensagem que o senhor pode destinar para todo o público? Olá, queremos dizer a toda a classe contábil, a nossa mensagem é a mensagem de união. Nós estamos vendo aqui, o Rio Grande do Norte é praticamente, eu digo assim, único em todo o Brasil, o que está acontecendo hoje, levando essa mensagem, toda a classe contábil, mostrando ao profissional da contabilidade a importância da profissão do contador e dizer que ainda é uma das melhores profissões, com todo respeito às demais profissões. Acredite em você, acredite na profissão e se qualifique que você será justamente o futuro dessa nação. Queria parabenizar pelo evento, a organização em conjunto com o SESCOM RN, o CRC Jovem. O evento promovido na data de hoje também tem ação beneficente, trazendo alimentos para o fim solidário. Então, as instituições contábeis têm todo esse cuidado para gerar solidariedade, algo que é muito importante nos dias de hoje. Temos aqui a senhora Jusileide Leitão, presidente da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis. E gostaríamos também de passar para todo o público que na Pinacoteca Potiguar, hoje às 18 horas, ocorrerá o lançamento do livro oficial da autora Jusileide Ferreira Leitão, tratando-se do livro Ulisses Celestino de Góes. Então, primeiramente, eu queria parabenizá-la pelo seu dia e por representar tão fortemente a classe contábil. Qual a mensagem que a senhora passa para todo o público nesta data? Primeiro, parabéns a todos, né, por esse grande dia. Esse dia nós devemos a alguns precursores da nossa história, da história contábil do Brasil. E esses precursores, é o senador João Lira, que foi senador pelo Rio Grande do Norte e patrono da contabilidade brasileira, João Lira. E o segundo, professor Ulisses Celestino de Góes, o patrono da contabilidade potiguar, que muito contribuiu pela contabilidade a nível nacional. E o nosso Estado, criando assim o ensino da contabilidade, foi precursor na criação da Faculdade dos cursos de Ciências Contábeis, Atuariais e Economia em nosso Estado, e também de Serviço Social, né? E nós devemos tudo que nós estamos vendo hoje, esse grandioso educador, esse visionário empreendedor da nossa história potiguar.
e que nós possamos, fundamentados nesse legado que todos eles deixaram para nós, continuarmos essa história da contabilidade brasileira e do nosso Estado, e que esses nomes não sejam esquecidos. Daí a nossa ideia do resgate dessa história com o livro João Lira e Paulo Lira, que já está disponível na internet para todos aqueles que queiram consultar. E hoje lançamos para a Sociedade Potiguar, para o Brasil, a biografia do professor Ulisses Celestino de Góes, na forma de um resgate dessa grande memória que nós temos em nosso Estado. E aí, reforçam, o convite a todos para participarem às 18 horas na Pinacoteca Potiguar, no Rio Grande do Norte, antiga Casa do Governo, desse momento do lançamento do livro do professor Ulisses, e também que a sua história, a história de Ulisses, está gerenciada por todos nós que representamos a classe contábil, através do seu memorial Ulisses Celestino de Góes, na Praça André de Albuquerque, número 4, que é a sede do Sindicato dos Contabilistas no Estado do Rio Grande do Norte. Então, que todos tenhamos um bom dia e que possamos realmente sermos esse profissional da coletividade, o profissional da sociedade. Obrigada. Mais um grande presidente, agradeço a senhora Jusileide Leitão pelas sábias palavras. Jeová Soares, presidente da Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte. Seu Jeová, uma data especial, a APCERN sempre presente em grandes eventos desta natureza. Qual a mensagem que o senhor passa não somente para todos os peritos contadores, que hoje é uma classe muito bem representada através da APCERN, mas para todos os profissionais da contabilidade do Rio Grande do Norte? Olha, o contador, ele é um privilegiado. Apenas que muitos não percebem esse privilégio que nós temos na sociedade. A lei nos dá todo o segmento de trabalho, nos garante. Agora, para garantir esse segmento dado pelo Poder Judiciário ou pelo Poder Legislativo, que faz as leis, o contador tem que ter consciência de ser bom. E o bom só acontece com a educação continuada. É como disse Jusileide, nós não podemos esquecer aqueles que fizeram por nós, porque ele deu todo o patamar para a gente caminhar passo a passo até aonde nós chegamos até hoje. E nós queremos mais. Nós queremos mostrar que nós somos os melhores. E o melhor só se mostra com trabalho, com eficiência e com eficácia. E isso a classe contábil tem. É só unir e botar para frente, como nós estamos fazendo agora. Muito obrigado. Queria agradecer pela sua participação. Qual a mensagem que o senhor pode passar para o público desta data tão especial, que a Forte sempre trabalha em conjunto, de maneira completa, tanto em parceria e em campanhas solidárias, como ocorreu na data de hoje? Bem, a Forte Tecnologia, como sempre, está sempre presente em todos os eventos que envolvem o profissional contábil, e hoje, em especial, por ser o Dia do Contador, a mensagem que a gente passa é parabenizar toda essa classe, que está envolvida diretamente com os afazeres, com a preocupação com as empresas, com o governo, com os impostos, ou seja, cuidando de todo o patamar que diz respeito aos contribuintes do Rio Grande do Norte. Um abraço especial ao presidente, João Gregório, do CRC, e ao João Antônio do SESCOM, por mais este evento, e a Forte, mais uma vez, parabeniza com certeza a participação efetiva de todos os contadores e parabeniza em nome da família Forte todos os contadores do Rio Grande do Norte. Perfeito. Tratando-se das soluções Fortes, gostaríamos de aproveitar a oportunidade e verificar, além dos cursos de capacitação, quais são as novidades que o público pode acompanhar das soluções Fortes Tecnologia em Sistemas. Bem, recentemente, a Fortes está sempre inovando o processo de interação com o seu cliente. Então, a gente criou uma solução financeira chamada Core Financeiro, onde o contador ele pode interagir diretamente com o seu cliente sem passar por processo de escrituração manual. Então, a gente está lançando isso aí no mercado. Com certeza, o Conescap agora em Manaus, a gente vai estar com esse produto e começamos a fazer um trabalho bastante eficaz
primeiramente nos nossos clientes, porque a integração é direta com as nossas soluções. Mas a novidade que nós temos para agora, esse momento, é o Core Financeiro, que vai facilitar bastante a vida e o trabalho dos nossos clientes. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus. Olá a todos do programa Contábil RN da TV Feliz, uma cobertura especial da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, através da sua presidente, Jusileide Ferreira Leitão, orgulhosamente para todo o público potiguar. Passamos a informação para vocês do lançamento de um grande livro, um livro histórico que representa muito da contabilidade e da evolução das finanças em todo o Rio Grande do Norte e também a nível Brasil. A história de Ulisses Celestino de Góes. Estamos aqui no Palácio da Cultura, Pinacoteca Potiguar, e com a autora do livro, Jusileide Ferreira Leitão. Jusileide, parabéns por mais um grande evento. Qual o recado que pode ser passado para todo o público dessa magnífica obra? Nós queremos aqui registrar a obra que representa o resgate da memória do professor Ulisses Celestino de Góes. Ulisses foi um grande educador, um cooperativista, um empreendedor e líder da classe contábil e da sociedade potiguar de uma forma em geral. Muito lutou em vários segmentos do nosso estado, como já falei, o cooperativismo, um católico fervoroso, temente a Deus, que dedicou-se à congregação mariana por mais de 50 anos e assim teve ao seu lado vários congregados que seguiram o seu legado. E é um prazer para nós que fazemos a Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, entre os membros fundadores de 16 de julho de 1977, obra essa que ainda está viva, uma das obras do professor Ulisses, que completou no último dia 16 de julho seus 40 anos. Então, fica aqui para a geração que participou desse momento com o professor Ulisses, essa coletânea para que seja revivida e aos futuros profissionais da contabilidade e toda nova geração que congrega a sociedade potiguar, que possa ter o conhecimento da figura ilustre, humanitária que foi o professor Ulisses Celestino de Góes. Esta obra representa o resultado do resgate da Academia Norte Rio Grandense de Ciências Contábeis, retratando assim as principais obras, os principais feitos do professor Ulisses, que é o patrono da contabilidade potiguar. Uma data emblemática, 22 de setembro, Dia do Profissional da Contabilidade. Qual o recado que a senhora passa para todo o público e aqueles que são profissionais da área e aqueles que admiram uma profissão tão maravilhosa e repleta de novidades? É propício esse momento, onde comemoramos mais um aniversário do Dia do Contador. A lei que foi assinada em 22 de setembro de 1945 pelo então presidente Geisel. E assim nós ficamos felizes com esse recado, que podemos assim fortalecer a profissão contábil diante das nossas ações em prol de toda uma coletividade. E que para o profissional da contabilidade, continue perfeitamente ligado ao programa de educação continuada, pois o conhecimento é constante. Não podemos esquecer que a nossa profissão, como qualquer outra profissão, precisa automaticamente desses conhecimentos renovados para que possamos continuar permanente prestando o nosso serviço em prol da coletividade. Esse é o nosso recado, que não esqueçamos a questão da educação continuada. Para permanecermos no mercado, temos que estar atualizados e o caminho é a educação continuada. Obrigada. O programa Contábil RN agradece, toda a sociedade potiguar agradece pelo lançamento deste grandioso livro, Ulisses Celestino de Góes, autora Jusileide Ferreira Leitão. Muito obrigado. Obrigada.
ERA, Assessoria Fiscal e Tributária, AS Contadores e Pegasus. Agradecemos pela sua audiência. O programa Contábil RN conclui mais uma edição com agradecimento na semana especial do Profissional da Contabilidade. Acompanhe o programa Contábil RN todas as quartas-feiras às 19h30, com reapresentação aos sábados às 18h30 na TV Feliz. Forte abraço a todos, até a próxima.